Nós vamos estudar um pouquinho então essa segunda parte aí sobre a Guerra Fria, onde nós vamos falar de um outro contexto, a Guerra Quente, que na verdade era a guerra entre os aliados às grandes potências, apoiados pelas grandes potências, ou seja, aliados dos Estados Unidos, guerreavam com aliados da União Soviética, apoiados por essas potências, como já disse. A Guerra da Coreia, em 1950 a 1953, é um grande exemplo disso. A Coreia do Norte, aliada à China e à União Soviética, ela então guerreia contra a Coreia do Sul, aliada aos Estados Unidos e a ONU. Na verdade, nós vemos uma divisão clara territorial ali. A parte de cima ficou no final da Segunda Guerra Mundial, dos vencedores da guerra, no caso ali para a União Soviética, que acabou dominando essa parte aqui em vermelho. A parte sul, a parte em verde, ela ficou para o domínio capitalista, dominado então pela influência dos Estados Unidos, Inglaterra e da França. A causa era geopolítica, por domínio de território. O governo norte-americano, ameaçando então usar armas nucleares contra a Coreia do Norte e a China, acabou pondo fim a essa guerra. E, na verdade, toda a conquista feita ali pelos norte-coreanos acabaram voltando a seu ponto de origem ali, mantendo esse país dividido até os dias de hoje. A Guerra do Vietnã, entre 1959 e 1975, também é um outro grande exemplo. Lutavam pela independência da França entre 1945 e 1954. Em 1954, o território foi dividido, então, entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas, a partir de 1959, grupos terroristas, chamados Vietcongs, começaram, então, a se infiltrar na parte sul e atacar os vietnamitas, que eram capitalistas. O Vietnã do Norte, então, começa uma guerra contra o Vietnã do Sul. Essa guerra teve o apoio das duas potências, tanto de um lado como de outro. Foi uma guerra com muitas mortes, muito sanguinária, e uma guerra que durou um tempo razoavelmente longo. A estratégia dos Vietcongs, então, era cavar buracos, fazer túneis por baixo da floresta, e eram túneis bastante sofisticados, só que por eles serem de pouca estatura, conseguiam se movimentar com certa facilidade e destreza ali nesses túneis, acabando descobrindo ali, além de descobrir estratégias norte-americanas, eles acabavam também fugindo no meio da floresta, o que ficava muito difícil, então, para que os americanos conseguissem capturá-los ou detê-los. Em 1964, os Estados Unidos resolveram entrar, então, diretamente na guerra. Usou vários tipos de arma, e um exemplo disso aí é o uso do napalm, uma mistura aí de combustíveis altamente inflamados que eram jogados contra os seus inimigos e acabavam eliminando-os por incineração. Aqui nós temos uma foto histórica onde nós temos crianças fugindo ali da ação do napalm no Vietnã. O agente laranja também, uma arma química bastante usada, provocava sérias feridas nos seus inimigos e também, mesmo depois do fim da guerra, ela teve graves consequências, fazendo com que crianças nascessem com muitas deficiências físicas por conta do uso dessas armas. Na década de 1970, então, muitos protestos aconteceram para o fim da Guerra do Vietnã. Afinal de contas, os pais estavam mandando seus filhos para a Guerra do Vietnã e a guerra não tinha fim. Elas estavam demorando muito para se ter uma resolução. Artistas famosos como John Lennon, por exemplo, Yoko Ono, todos eles acabaram se envolvendo ali, o movimento hippie, em prol da paz ali nos Estados Unidos com o Vietnã. Em 30 de abril de 1975, representantes do Vietnã do Norte e do Sul, bem como dos Estados Unidos, acabaram assinando em Paris um difícil acordo que pôs fim à Guerra do Vietnã. Em 1973, então, o presidente americano Richard Nixon anuncia a retirada das tropas do Vietnã. Na verdade, era uma campanha, fazia parte da campanha presidencial a promessa de tirar as tropas do Vietnã. Nixon, então, acaba renunciando por corrupção, assumindo, então, Gerald Ford, que retira definitivamente os Estados Unidos da guerra. Em 1975, o Vietnã do Norte, então, é dado como vencedor da guerra e todo o país ali do Vietnã acaba alienando a ideologia comunista.
Muitas expressões culturais ali causaram influência do cinema aí no imaginário coletivo. Filmes como Platoon, filmes como Resgate no Vietnã, Bom Dia Vietnã e Rambo, são filmes ali que trabalharam muito o imaginário coletivo nas questões da guerra. Não só na questão da Guerra do Vietnã, mas em todo o período da Guerra Fria, tanto do lado soviético quanto do lado norte-americano. É isso aí, pessoal. Nós estudamos um pouquinho aí sobre a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, enfim, a Guerra Fria. E temos muitos e muitos pormenores a serem pesquisados. Continuem pesquisando, aprendendo cada vez mais sobre o assunto, que vai enriquecer grandemente o conhecimento de cada um de vocês. Valeu, moçada! É isso aí, pessoal. Aprendemos um pouquinho mais de história e hoje vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!